Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos para a nossa 8ª lição sobre preparando para a morte dos outros. E a gente falou nos primeiros 3 lições sobre antes, preparando o nosso coração para a morte de um ente querida. A gente falou que a gente deve dar nosso coração a Deus, nós devemos dar nossa vontade a Deus, nós devemos dar nossos desejos a Deus e nós devemos entregar a pessoa nas mãos de Deus para que Ele pode ter livre fazer sua livre vontade para com o nosso querido. Também a gente falou sobre como a gente deve comportar-se quando a pessoa está na beira da morte, está em coma, está inconsciente, como nós podemos ministrar ele. E as lições 4, 5 e 6 a gente falou sobre o que é durante o velório, como ajudar as outras pessoas que estão sentindo a falta do querido. Como a gente pode honrar a Deus durante o velório. E a gente falou 2 lições, 5 e 6, sobre as promessas de Deus. 3 promessas. E a 7ª lição, 4 a 6 promessas também. Hoje a gente quer falar principalmente sobre depois, o que a gente deve fazer depois da morte. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor nos ajude hoje a ser uma bênção. Todos nós vamos enfrentar a morte de um ente querido um tempo ou outro. E nós devemos estar preparados para ajudar outras pessoas e ser uma bênção. E pedimos que o Senhor me ajude hoje nesta lição. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no depois, uma coisa que eu acho que se é possível, é muito bom de ter o velório na igreja. Nem sempre as igrejas podem fazer isso, às vezes não tem espaço. As circunstâncias não permitem isso. Mas se é possível de ter o velório na igreja, pode ser uma grande bênção. Se as pessoas que são em luto são salvos, fornece um ambiente muito gostoso para testificar para os outros e para controlar o ambiente. E eu tinha visto aqui no Brasil algumas vezes, e nos Estados Unidos é feito muitas vezes. Às vezes nos Estados Unidos é diferente aqui, mas se é possível de ter velório na igreja, é muito bom. Aqui no velório, a igreja pode cuidar bem das pessoas, e este vai entrar também depois. Se é possível, a igreja deve ter um certo acompanhamento. Nem sempre é possível, às vezes não tem o pessoal, não tem o tempo, não tem a capacidade. Mas depois do velório, é muito bem se alguém da igreja ou os parentes oferecer, preparar uma refeição para a pessoa. A pessoa está sofrendo luto, não tem ânimo às vezes para fazer uma refeição. Então, se as pessoas da igreja podem chegar e oferecer, fazer uma refeição e talvez faz uma faxina, de mostrar o amor da igreja para a pessoa. Às vezes é os parentes que vão fazer isso, mas nem sempre
As pessoas têm parentes que podem fazer isso. Então, a igreja tem uma parte importante para depois, durante o velório e depois, para que eles possam ajudar as pessoas, estar com as pessoas. E as pessoas devem ser encorajadas para continuar sem a pessoa, que Deus vai estar com eles e que eles devem ser prontos para continuar a vida vivendo para Deus. Infelizmente, às vezes, uma pessoa sente tanto dor que desanima da vida. Não está vendo que Deus não terminou com eles, que Deus ainda tem um propósito bonito. Mas, infelizmente, às vezes uma pessoa fica até zangado com Deus, porque tirou meu ente querido, meu marido, minha esposa, porque me fez triste neste. E às vezes eles fazem decisões erradas, porque ficam zangados com Deus. A pessoa deve, em luto, nunca deve fazer decisões rápidas logo após o velório, o sepultamento. Não deve vender uma casa, propriedade, mudar rapidamente. Muitas vezes, sim, os parentes vão convidar a pessoa para conviver com eles, mas se deve ser feito com muita cautela. Não faz uma decisão rápida depois o velório. Pessoas devem esperar para isso. Pessoas devem entender que a vida tem muito mais ainda para a frente. Eu sei que pessoas que são velhos, muitas vezes eles sentem tanto falta do ente querido que não vivem muito mais tempo depois do falecimento do outro. Mas uma pessoa que ainda tem boa saúde deve reconhecer que Deus tem um plano. Eles devem pensar como Abraão. Abraão viveu com sua esposa, se não me engano, 38 anos. E depois disso faleceu. Mas Abraão não desistiu da vida. Alguns anos depois, casou com Keter e tinha mais 6 filhos com ela. Então, Abraão tinha muito mais para fazer com ele, com Deus. E nós devemos ver que Deus não terminou conosco ainda. Ele está querendo suprir nossas necessidades e tem um propósito para nós. Nós devemos reconhecer que se é jovem, não deve pensar que é algo desonroso para casar de novo. Inclusive a Bíblia fala, encoraja uma mulher viúva para casar de novo. Em 1 Timóteo 5, 11 a 15, ele dá primeiramente advertências sobre mulheres viúvas, jovens, que a igreja não tem responsabilidade de cuidar deles. E a Bíblia diz, mas não admitimos as viúvas mais novas, quer dizer, não deve cuidar delas, a igreja. Porque quando se tornam levianos contra Cristo, querem casar-se
tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ansiosos em casa, de casa em casa. E não só ociosos, mas também paloleiros e curiosos, falando o que não devem convém. Paulo fala para Timóteo, quero, pois, que as que são jovens, moças, se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário maldizer, porque já alguns se desviam indo após Satanás. Não tem problema para casar-se depois do casamento. Esse não é desonrosa. Sem dúvida, o seu parceiro no céu olhando para você, não, casa, tem uma vida. E uma coisa sobre amor, ela não é exclusivo, mas ela abraça cada vez mais. O amor pode crescer e crescer e crescer. Tem um amor suficiente para o outro parceiro. Sim, o relacionamento vai ser diferente, em algumas maneiras piores, em algumas maneiras melhores, provavelmente do primeiro casamento. Mas nunca deve ser fazendo comparações, mas dando louvor a Deus para a sua bondade para com a gente. Nós devemos sempre estar pronto para encorajar as outras pessoas, que Deus vai cuidar de nós, que Ele supre nossas necessidades. Em vez de lamentar e ficar tão triste, a Bíblia fala que o lamento, a tristeza do crente deve ser diferente do que o mundo. Depois, o velório, a gente deve procurar ajuda para resolver problemas de finanças, o que fazer com bens e coisas assim. Uma lição curta, mas importante, eu acredito. Espero que este vai ajudar vocês. Na próxima lição, a gente vai começar a falar sobre como preparar nossos filhos para a morte de um ente querido. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de falar sobre a morte dos outros e como a gente pode ajudar eles e como eles devem, como a gente deve animar eles para ir para frente e não desistir. E pedimos que o Senhor nos ajude de ser preparado para a morte de uma outra pessoa. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe.